Conforme o requerimento 054-0004-2025, aprovado na sessão do dia 5 de maio de 2025, os horários destinados à hora do dia, ao grande expediente e às explicações pessoais são reservados para a realização da audiência pública, prevista no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, na qual a secretária municipal de saúde, na qualidade de gestora do Sistema Único de Saúde, apresentará o relatório correspondente ao primeiro quadrimestre de 2025. Convido a Comissão de Saúde e Bem-Estar Social, que é formada pelos vereadores Sidney Toaldo, presidente, vereadora Amélia Martins, vice-presidente, vereadora Carlise Fiatkovics e vereador Lawrence Nogueira, também vereador Toninho da Farmácia, para que assumam os trabalhos. Bom dia a todos, a todas. Declaramos aberta a audiência pública da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social, na qual a secretária municipal de saúde, a senhora Tatiane Filipac, na qualidade de gestora do Sistema Único de Saúde, na esfera do governo municipal, apresentará o relatório detalhado contendo, dentre outros dados, sobre o montante e a fonte de recursos aplicados às auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria contratada ou conveniada, referente ao terceiro quadrimestre de 2024, de acordo com o previsto artigo 36, inciso 5º da Lei Complementar, número 141, de 13 de janeiro de 2012. Esta audiência pública terá duração de 2 horas, com início agora às 9h48 e o término às 11h48. Agradecemos a participação de todos, as autoridades presentes, representantes de associações, de entidades, servidores, cidadãos, os nossos vereadores. Eu quero mencionar aqui, já antes da fala do Márcio Camargo, que vai fazer a fala da prestação de conta já, quero saudar aqui já o João Santana, presidente do Conselho Municipal de Saúde, bem como a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, assessoria de gabinete, a Flávia a Selene, a Raquel Ferrano, o chefe de gabinete, o Duarte de Paula, a superintendência executiva, Juliano, seja bem-vindo, a Jane Sescato, diretoria de atenção primária à saúde, a Juliana Marcon, diretoria de centro de controle e avaliação, auditoria, Juliana de Pinho, diretoria do Centro de Epidemiologia, Alcides Augusto, a diretoria do Centro de Saúde Ambiental, a Rosana Zap, diretoria de Centro de Assistência à Saúde, a Viviane de Souza Gubert, diretoria de Sistema de Urgência e Emergência de Curitiba, a Kate Daniela Oliveira, bem como supervisores dos distritos sanitários do Bairro Novo, a Heloísa Colemba, do Boa Vista, a Deise Tortelli, Boqueirão, a Letícia Assunção, Cajuru, Letícia Regina, da SIC, Alessandra Lopes, da Matriz, Cristiane Sinhoca, Pinheirinho, Cleverson Fragoso, Portão, Franciele Cristine, Santa Felicidade, Gisele Jarec Túlio, Tatuquara, Luciana Kuzman. Também destacar a presença aqui do nosso grande amigo Cesifredo Paz, do FEAS, a Maria Marcondes, a Flávia Dash, a Carmen Ribeiro, Olano Gasparim. José Carlos, presidente da UES lá Uberaba de Cima, a dona Quitéria Brivillieri, secretária de Comunicação, Angelita Silva, diretoria do Hospital do Trabalhador, Rosane Zap, já citada, Maria Lúcia Gomes, conselheira de Saúde. Bem como todos os presentes que estão aqui hoje nesta prestação de conta. A Comissão de Saúde e Bem-Estar Social é formada pelos vereadores, que vos fala aqui o vereador Sidney Toaldo, presidente, a vereadora Mary Martins, nossa vice-presidente, a vereadora Carlise Kwiatkowski, nosso vereador Lawrence Nogueira e o nosso vereador Toninho da Farmácia, que está online hoje. O trabalho da audiência pública obedecerá ao seguinte roteiro: explanação da senhora Tatiane e do nosso diretor financeiro, Márcio, a concessão da palavra aos participantes para comentários, sugestões, e a concessão das palavras se dará da seguinte forma: os participantes que se manifestarem pelas fichas e perguntas junto ao cerimonial ou por meio do e-mail da Comissão de Saúde. Aos vereadores que compõem a Comissão de
Saúde e Bem-Estar Social e aos demais vereadores após. Bom, a partir deste momento, já chamo para fazer o início da prestação de conta, que será iniciada hoje pelo Márcio Camargo, que estará hoje, é o chefe do núcleo financeiro, que estará fazendo a apresentação a esta casa. Márcio, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Márcio Camargo, sou chefe financeiro da saúde, do núcleo setorial financeiro. Fazer a apresentação dos números das receitas, os repasses realizados pelo governo federal e também no governo estadual, além dos repasses do município, e também da aplicação desses recursos nesse primeiro quadrimestre. Como esse material foi encaminhado com antecedência, para agilizar um pouco os trabalhos, vou fazer a leitura apenas daquilo que está destacado na parte colorida, ali, para dar uma agilizada nessa questão da leitura. Receitas por ordem de origem, grupos de recursos. Atenção primária, recebemos 52.387.494,41. Média e alta complexidade, R$ 399.417.178,29. Vigilância em saúde, R$ 4.469.739,23. Assistência farmacêutica, R$ 4.256.923,20. Gestão SUS, R$ 6.607.972,07. Transferências estaduais, R$ 51.240.986,60. Receitas diversas, R$ 10.046.825,73. E transferências financeiras do Tesouro Municipal, um montante de R$ 524.738.652,21. O total das receitas orçamentárias do período é de R$ 1.053.165.771,74. Um resumo das receitas por componentes, a leitura ali do que está destacado, transferências federais, do primeiro quadrimestre, um total de R$ 467.139.307,20. Transferências estaduais, R$ 51.240.986,60. Receitas com aplicações financeiras, R$ 10.035.294,12. Receitas diversas, R$ 11.531,61. Transferências financeiras do Tesouro Municipal, R$ 524.738.652,21. Total das receitas orçamentárias de R$ 1.053.165.771,74. Passando agora para as despesas pagas por grupos de recursos. Atenção primária, R$ 56.498.649,19. Média e alta complexidade, R$ 440.628.342,21. Vigilância em saúde, R$ 5.845.182,16. Assistência farmacêutica, R$ 5.928.586,24. Gestão SUS, R$ 5.641.935,68. Investimentos, R$ 3.025.184,66. Recursos do Tesouro Municipal, R$ 547.164,67. Outras fontes, R$ 7.035.997,64. Fazem um total de despesas orçamentárias pagas de R$ 1.071.783.942,55. As despesas pagas por categoria econômica, então, despesas correntes, R$ 1.065.414.749,52. Despesas de capital, R$ 6.369.193,03. Total pago de R$ 1.071.783.942,55. Os próximos quadros, eles são um detalhamento de tudo que a gente pagou, Ela vem explicitando cada tipo de despesa. É um quadro bem extenso, mas para acompanhamento, e se alguém tiver alguma dúvida, na sequência a gente pode sanar.
Do balancete financeiro, né, para finalizar, saldo do período anterior, nós tivemos R$ 254.568.138,42, receitas de R$ 1.053.165.771,74, uma despesa de R$ 1.071.792.433,20. Então, passa um saldo para o próximo período, de R$ 235.941.477. Finalizando a apresentação, é a questão do índice, né? O total de receitas para apuração e aplicações de serviços públicos de saúde municipal. Nós arrecadamos R$ 3.270.762.501,66, um total de despesas em ações de serviço público de saúde e recursos próprios de R$ 528.882.296,50, o que faz um valor de percentual de 16,49% da despesa empenhada. Lembrando que o mínimo constitucional para esse período, para a saúde, é de 15%, então a gente tem aí uma folga nessa questão do índice. Bom, é isso, a apresentação financeira, a parte de receitas e despesas finaliza aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço ao Márcio pela explanação. Antes de passar a palavra à nossa secretária, só faço uma correção aqui. Angelita Silva é a diretora do Hospital do Bairro Novo, tá? Então, só corrigindo. E agora, a partir deste momento, concedemos a palavra à nossa secretária, Tatiane Filipac, para que faça a sua explanação. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimento ao vereador Sidney Toaldo, em nome dele toda a mesa, Comissão de Saúde, e os demais vereadores, cumprimento. Bom dia a todos. Vamos apresentar aqui hoje, conforme a Lei Federal número 141/2012, que é referente a todo o nosso trabalho executado nos últimos 4 meses. Primeiramente, então, a nossa apresentação, ela constará a rede física de serviços, os dados demográficos, recursos humanos, a produção, os atendimentos nos serviços de saúde, nas amplas áreas, atenção primária, urgência e emergência, saúde mental, ambulatório Encantar, Central Saúde Já, atenção especializada, laboratório municipal e saúde em casa. Também traremos alguns indicadores e as auditorias e os destaques deste período. Atualmente, em Curitiba, a rede SUS, ela contempla 314 equipamentos. São 10 distritos sanitários, 109 unidades básicas de saúde, 9 unidades de pronto atendimento, 5 de teleregulação e teleconsultoria, 13 centros de atenção psicossocial, 6 unidades de especialidades médicas, 3 centros de especialidades odontológicas, 2 hospitais municipais, Hospital Municipal do Idoso e Centro Médico Comunitário Bairro Novo, 15 hospitais da rede complementar, um complexo regulador metropolitano, um laboratório de análises clínicas, uma unidade de estabilização da psiquiatria, um centro de vacinas e um centro de zoonoses. Dado importante, então, em relação à nossa população, então, a população atualmente é 1.829.225, ênfase aqui a população maior aqui do público feminino, né? E a população que predomina hoje em Curitiba é de 20 anos a 59, mais de 1 milhão de habitantes. Atualmente, os nossos recursos humanos, então, são derivados da rede. Estamos com os nossos colaboradores, né? Os estatutários, administração direta do município, Secretaria Municipal de Saúde e administração indireta do município através da Fundação de Atenção à Saúde. Iniciando os atendimentos nas nossas unidades, começando pela atenção primária de saúde. Então,
Neste período, foram 695.028 consultas médicas. As unidades de saúde atendem 8.688 pessoas por dia. Também temos os atendimentos da enfermagem, 312.005, 3.900 ao dia. Procedimentos de enfermagem, médico, aqui é importante colocar que vai desde as questões de vacinas, procedimentos, curativos. Então, foram 59.666 ao dia nas 109 unidades de saúde. Produção da equipe de saúde bucal, 5.479 ao dia. Totalizando 695.028 atendimentos em toda a rede. As unidades de pronto atendimento são 9 unidades de pronto atendimento e neste período elas atenderam juntas ali até 9/5, foi o dado levantado, 474.583 consultas médicas. As 9 UPAs atendem em torno de 3.955 pacientes ao dia nos atendimentos médicos. Procedimentos de médicos, enfermeiros, desde a classificação de risco, aplicação de medicamentos, realização de coleta de laboratório. E aí, todas as necessidades dos pacientes são 1.241.707. São 10.347 ao dia. Procedimentos odontológicos, nós temos as UPAs que atendem com urgência e emergência, principalmente em horários fora do horário comercial das nossas unidades funcionando, finais de semana e à noite. Nós temos 6.179 procedimentos odontológicos, aproximadamente 51 procedimentos ao dia. Saúde mental. Então, os 13 CAPs que nós temos são 10 CAPs adulto e 13 infantil. Dentro dos CAPs, lembrando que nós temos os CAPs que são considerados categoria tipo 3, em que os pacientes ficam em acolhimento até 10 dias, no máximo 15 dias, para fazer toda a sua terapêutica. E temos também os CAPs dia, que são o atendimento em horário comercial. Dentro da nossa rede são 3 CAPs infanto-juvenil, que nós temos principalmente para atender as crianças e acabam sendo encaminhados da rede de atenção primária e de outros pontos da rede. São 15.397 usuários hoje em acompanhamento nos diversos CAPs de Curitiba. Internamentos na nossa unidade de estabilização da psiquiatria, é uma unidade que ela veio para assumir o papel do paciente em quadro agudo. Então, esse paciente que muitas vezes chega numa unidade de pronto atendimento, é um paciente com quadro de esquizofrenia, um transtorno de agressividade, alguma necessidade aguda, ele é encaminhado para a unidade de estabilização. Através da equipe multidisciplinar, nós temos ali médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente social, acaba fazendo internamento em torno de 4 dias, nós podemos reabilitar esse paciente e colocar no outro ponto da rede. Retorna para os CAPs ou até mesmo para a atenção primária. Hoje a UEP tem internado 598 pacientes neste período. Ambulatório Encantar, nós inauguramos então o Ambulatório Encantar. A sede foi entregue no mês de março, começamos os atendimentos no dia 14 de abril. É uma unidade que conta com mais de 2.000 metros quadrados, com um projeto principalmente para atender os pacientes de transtorno espectro autista, mas também lembrando que nós temos aqui atendimentos com alterações da neuro, como o TDAH, e também aqui o atendimento familiar, Então, tanto a família quanto o paciente tem uma abordagem diferenciada, num projeto aí novo, inovador, as oficinas de geração de renda para as mães e treinamento para outros pontos da rede na área do transtorno espectro autista. Nesse período, o nosso atendimento foi 4.340 consultas multiprofissionais, terapeuta ocupacional, psicólogo, todas as categorias envolvidas no atendimento multi, 619 usuários ativos hoje. Esse é um ambulatório que ainda está em implantação, então nós estamos ali avaliando as outras ofertas que entrarão na sequência. A Central Saúde Já, então nós temos o teleatendimento, inclusive agora, neste momento, numa grande campanha nas redes sociais, aí, pedindo à população que ligue na nossa central para casos leves, A central ela conta com a equipe médica, de enfermagem também. No momento que o usuário liga, ele vai ser atendido pela enfermagem, passa por uma triagem e é encaminhado para o atendimento médico.
O atendimento médico nesse período foram 52.014, atendimentos de enfermagem 91.913 e procedimentos administrativos 5.892. Administrativos como renovação de cadastro, como a regularização, né, agendamentos de exames, então até certificados de vacina, que muitas vezes é necessário para a viagem, esse atendimento administrativo da central acaba abordando. Lembrando que também a central tem um papel na rede de apoio à prevenção. Nós temos aqui o nosso grupo do tabagismo, temos o grupo de orientação ao aleitamento materno para as mães, é o que nós chamamos de saúde na palma da mão, facilidade do acesso para a população. Nosso ambulatório municipal, então, é um laboratório de alta tecnologia, um dos melhores, inclusive a nível de Brasil. Hoje nós fazemos todos os exames da rede municipal para todas as unidades de saúde, são feitas por esse laboratório. UPAs, atenção hospitalar, até mesmo as outras unidades básicas, CAPS, ele é realizado no laboratório. Nesse período foram 2.658.909 exames. Aqui eu gostaria de explicar por que tantos exames, né? É que cada exame que eu realizo é um hemograma, é dosar a creatinina, é fazer um teste, ele conta como um procedimento, né? Então, num paciente eu vou fazer 10, 15 exames diferentes, no total a gente chega a mais de 2 milhões de exames realizados neste período. Atenção especializada, nós temos as nossas agendas, né? As consultas agendadas. São as consultas ofertadas para a rede. Também temos aqui a questão de exames que são especializados, tomografia, ecografia, ressonância, todos esses exames na rede, eles são através desse centro de especialidades. Realizamos, então, 112.898 consultas nas diversas especialidades, conforme a necessidade, neurologia, psiquiatria, endocrinologia e todas elas. Também exames especializados nesse período, 149.087, e 96.862 teleregulações e teleconsultoria. Esse é um trabalho que Curitiba vem fazendo, inclusive nós tivemos uma visita do Ministério, porque nós qualificamos o paciente antes de colocar na rede de atenção especializada. Então, o paciente é solicitado uma avaliação de um neurologista pelo médico da atenção primária. A central tem um neurologista que entra via e-saúde, que é o nosso programa, né, o prontuário eletrônico, e avalia junto com o médico que solicitou. Esse paciente precisa da prioridade, esse paciente é um exame, já é solicitado o exame, esse paciente pode ser encaminhado, inclusive, para um atendimento imediato nas avaliações hospitalares dentro das UPAs, né, dos hospitais credenciados. Então, nós temos, cada vez mais, queremos aumentar, porque é o paciente que fica no que nós chamamos de uma fila segura. Então, se eu posso aguardar na fila ou não posso aguardar na fila. Isso é definido pelo especialista, inclusive. Atenção domiciliar, né? Esse também é um projeto que a gente tem grande expansão, agora estamos ampliando as equipes também, em que o paciente recebe todo o atendimento médico, da enfermagem, temos nutricionistas, temos psicólogos, fisioterapeuta em seu domicílio. Vou dar um exemplo, um paciente idoso que necessita de uma atenção multi e que o ambiente, naquele momento, o ideal não é o paciente ficar internado. Então, o médico vai acompanhar o paciente em casa após a sua alta hospitalar, a equipe de nutrição, a psicologia, enfermeiro fazer medicamento. Outra linha de cuidado muito importante aqui na atenção domiciliar é a antibiótico terapia, em que eu nem preciso internar o paciente. Se ele está numa unidade de pronto atendimento, é uma infecção urinária, esse paciente está estável, ele pode receber um antibiótico em casa, então nós encaminhamos ele para casa com a equipe da atenção domiciliar. A atenção domiciliar hoje tem linha de ventilação mecânica, nós temos pacientes em ventilação mecânica, no respirador em casa, que o fisioterapeuta e o médico atendem. Nós temos pacientes da ortopedia, pós-fratura na reabilitação, cuidados paliativos, temos as crianças também, tem uma equipe de pediatria, e recentemente nós inovamos com 2 equipes. Uma equipe que é geriatria, que não só atende os nossos usuários em domicílio, mas também nas instituições de longa permanência. Então, essa instituição pode solicitar uma avaliação e a equipe vai até a instituição e dá o apoio do geriatra, fisioterapeuta e o que for demandado. E também a nossa mais recente equipe de saúde mental, em que nós temos um psiquiatra, psicólogo e assistente social,
dentro da atenção domiciliar, que acompanha esse paciente desde o internamento até seu domicílio, ou então dentro das UPAs, para avaliar se ele precisa mesmo do internamento integral, ele precisa de um atendimento de CAPS, é uma qualificação do paciente. Essa é uma das últimas linhas que nós implantamos. O atenção domiciliar, ele tem ali, em média, 1.000 atendimentos por mês, porque não somente hospitais e UPAs, mas a atenção primária também solicita, é um curativo para fazer em casa, é um medicamento. E deshospitalização, saiu dos hospitais ali nos últimos meses também, a média de 300 pacientes, é praticamente um hospital em casa, né? Alguns indicadores bem importantes aqui, dando ênfase às causas de internação. Então, neste primeiro bimestre de 2025, os dados são preliminares, né, porque é conforme for os registros dos dados, até 5/5, foram 32.639 internações na rede do SUS curitibano. Destes, o principal indicador, ou eu diria a principal causa de internamento, ainda continua as causas externas, que seriam o quê? Seriam traumas. Então, ainda, né, neste momento, a primeira causa de internamento em Curitiba está o trauma. Segunda causa são as doenças cardiovasculares. Então, a questão dos pacientes com insuficiência cardíaca, até o infarto agudo de miocárdio. E, em terceiro lugar, agora, os quadros respiratórios, que também é uma característica desta época do ano, né? Em relação ao trauma, nós estivemos ontem na nossa ação Domingo no Centro, tem uma campanha muito intensa em relação com o Detran, pedindo, é o Maio Amarelo, pedindo cuidado no trânsito, desacelerar. E é hoje quem sobrelota as nossas unidades nessa época é o trauma leve, principalmente motociclistas, ainda temos um número muito importante que precisa ser trabalhado, a conscientização da nossa população. Com relação às causas de mortalidade, então, diferente do que eu trouxe na audiência anterior, né? Então, nesse período, nós tivemos 2.942 óbitos, né? Esses dados sempre são preliminares, porque eles dependem dos lançamentos dos sistemas do Ministério. Na causa de mortalidade, eu trouxe na audiência passada que a principal causa estava na doença cardiovascular. Nesse momento, são as doenças neoplásicas. Então, é câncer, né? Hoje, a principal causa, nesse período, foram mais de 700 pacientes. Em segundo lugar, vem as doenças principalmente cardiovasculares, e aí são as comorbidades como infarto agudo de miocárdio, né? E, em terceiro lugar, nós ficamos com as causas externas. Neste momento também a gente tem um dado importante aqui em relação à questão das doenças infecciosas, porque o pico vai iniciar agora, né? A questão respiratória, então muito cuidado, é uma das coisas que a gente quer trazer e pedir a colaboração de todos os vereadores nesta campanha em relação à sazonalidade. Taxa de mortalidade infantil, tem a nossa curva histórica. Nasceram em Curitiba nesse período. Então, nasceram 126 crianças, né? E nossa taxa de mortalidade foi de 8,3. A gente mantém a curva ali, né? Claro que o objetivo aqui é sempre redução. Temos, inclusive, um comitê municipal que discute a mortalidade materno-infantil com ações bem intensivas em relação ao cuidado com as crianças e com as gestantes. Taxa de mortalidade materna também monitorado intensamente ali, a gente tem, aí são dados também preliminares de 2024 e 2025. Nós tivemos neste período ali, né, 33,7. No início do ano tivemos casos de óbito de gestantes, analisando ali algumas, inclusive, questões, muitas vezes a gente tem hoje uma preocupação em relação às nossas gestantes. O número de gestantes tem aumentado bastante em relação aos residentes imigrantes. E elas têm uma dificuldade em relação à adesão aos nossos programas. A gente tem conversado com a equipe, que muitas vezes praticamente vão nas casas buscar, porque eles não têm a mesma cultura da vacina, do pré-natal, do acompanhamento. Isso nos preocupa bastante. Outro ponto importante são as gestantes que são derivadas de planos de saúde em que elas começam o pré-natal, elas fazem as consultas no pré-natal, todas no plano. Aí, por algum motivo, esse plano chega e diz para ela, você
você não tem direito a fazer o seu parto no plano. E elas chegam, né, tardiamente para nós. Diabética, hipertensa, né? O que nós estamos, inclusive, discutindo no nosso comitê? Que tenhamos um acompanhamento das gestantes, inclusive que tenha o seu plano de saúde. Ela pode acompanhar nos 2 lugares, ela será muito bem-vinda na nossa rede Mãe Curitibana. Ela vem, acompanha, faça consulta no seu convênio e também na nossa rede. É uma segurança e nós podemos acompanhar e monitorar mais de perto essas gestantes. Cobertura vacinal, né? Então, aqui nós temos algumas vacinas que a gente até ultrapassa ali as nossas metas, né? Mas o mais importante é pensar na prevenção e algumas doenças que acabaram retornando aí, não é o cenário de Curitiba, mas alguns estados que retornou, principalmente a questão do sarampo, né? Que é algo que já estava praticamente erradicado e nós tivemos aí queda de vacinação. A questão da vacina também, eu chamo a atenção que nós temos no SUS curitibano a vacina Pneumo 10, é uma vacina que, inclusive, ela é da rede privada, mas foi padronizado no município justamente porque ela acaba fazendo a cobertura dos pacientes mais vulneráveis para pneumonias. Tem uma baixa adesão, a gente tem trabalhado, inclusive, com as sociedades ali, pediatria, conversado para pedir o apoio em relação à cobertura vacinal, né? E a vacina é um trabalho constante, né? Porque depende muito da adesão, e a gente tem feito várias estratégias para ampliar nossa cobertura vacinal. Eu sempre trago um exemplo em relação à polio, né? O que fez com que nós reduzíssemos a polio foi a vacina. Então, tem algumas vacinas que já são consolidadas, que a gente precisa chamar a atenção, né? Principalmente aí da nossa população e da segurança. São anos e anos de pesquisa e comprovação da efetividade dela. Também trabalhamos com as auditorias, né? E nós temos o nosso centro de controle ali, avaliação, que trabalha exaustivamente em relação às auditorias. Inclusive, em dados momentos, para os senhores entenderem, a gente aciona a nossa equipe para ela ir para dentro dos hospitais, né? Então, assim, nesta noite, né, a Juliana está aqui, que é a nossa diretora, a Jane ali, a Kate, estavam às 3h da manhã trabalhando com auditoria dentro de um hospital. Então, é um serviço muito efetivo que nós temos, monitora de forma, assim, de segunda a segunda, quase que 24 horas. As auditorias nós temos do CNES, é o cadastro das instituições, a programação, todos os nossos credenciados, eles têm uma programação ambulatorial no contrato de gestão, então, se é previsto realizar 1000 consultas naquele mês, nós temos que auditar que foram realizadas 1000 consultas, né? Os indicadores, as UPAs, inclusive, tempo de espera, monitoramento, né? A gente acaba acompanhando em tempo real, né? Então, foram realizadas 14 auditorias internas, 26 externas, né? Então, aprovação de serviços para pagamento e verificação regular de procedimentos de alto custo. Então, eu identifiquei que meu paciente lá no hospital precisa de uma prótese de alto custo. A gente recebe, então, uma solicitação do hospital. Ou então é um material que não é o padrão que tem na nossa rede. É encaminhado, a nossa auditoria vai até o local, avalia. Existe a real necessidade? Recentemente fizemos um trabalho com o Pequeno Príncipe, uma solicitação de uma prótese diferente para uma criança, em que a gente daí encaminha a auditoria, se necessário, a gente libera e faz o pagamento para poder fazer a prótese ou qualquer outro procedimento, né? Taxa de ocupação de leitos, então existe dentro dos contratos uma meta de taxa de ocupação, quantos leitos você tem que ter todos os dias ocupados, a auditoria vai até o local, né? Os credenciamentos, as UTIs, também muito importante as demandas que vêm da própria Secretaria, Ouvidoria, Ministério Público. As auditorias mensais, nós temos o relatório de produção, né? E, inclusive, é avaliado por nome de usuário ao usuário que fez o atendimento ou não. Alguns destaques aqui que nós temos neste período, que nós podemos trazer. Então, primeiramente, nós trabalhamos com a equipe o nosso planejamento estratégico, revisamos, né? Essa reunião foi feita com todos os gestores, fizemos juntamente com
lá na sede com o Conselho Municipal, amplamente participaram. Nós fizemos, então, uma alteração na nossa missão, que hoje ela é formular, desenvolver a política municipal de saúde com a participação da sociedade. É importantíssimo para nós aqui, os usuários, os representantes, fortalecendo as redes de atenção à saúde, aliando as inovações. Precisamos pensar em inovar para levar o acesso para a população, pessoas, processos para a promoção do cuidado integral, acessível, afetivo, humanizado e oportuno, pautado na eficiência, efetividade, equidade, qualidade e sustentabilidade. Então, esse é a nossa missão, nosso planejamento estratégico, que foi aprovado aqui juntamente com a equipe. Também tivemos, neste período, mais a realização da segunda turma do cuidado da pessoa idosa, né? O cuidador, hoje é feito através da Fundação no Hospital Municipal de Idoso. Esse é um curso diferenciado, porque ele usa os simuladores, ali tem um boneco, como o senhor pode ver, que ele simula reações dos pacientes, em que o cuidador já familiariza, né? E também uma coisa diferencial, que é a prática, poder entrar em serviços que atendem o paciente idoso e entender a complexidade do cuidado e se preparar para ter uma atenção qualificada, né? Nós temos hoje, inclusive, dentro da nossa rede, 2 residências terapêuticas que acolhem pacientes e que nós já estamos com cuidadores formados na nossa rede que fizeram o processo seletivo e iniciaram o trabalho. Também, na oportunidade, né, nós pudemos reinaugurar, se a gente pode dizer, a nossa ampliação da unidade Sabará, a reforma, mais 2 consultórios, conforme a demanda do território, uma nova farmácia, bem mais organizada para também a questão da espera, o almoxarifado para garantir o suporte, o quantitativo de medicamentos, né, adequação da sala de apoio, feita a pintura, colocação de pastilhas, né, adequação das calçadas. Esta unidade nós fizemos como um grande projeto que existe da revitalização das nossas unidades de saúde, das 109 unidades, todas, cada uma dentro da sua necessidade, vai passar por um projeto de revitalização e também, quando necessário, ver a ampliação dos espaços. Tivemos uma plenária gerencial e o nosso tema este ano, né, com 350 participantes, todos os nossos gestores das unidades debateram o plano de governo, direcionamento estratégico e principalmente a qualidade na saúde. Nós trouxemos especialistas, né, para falar sobre os núcleos de qualidade, a importância da qualidade no dia a dia, a segurança do paciente. Inclusive, foi uma oportunidade em que nós reestruturamos. Nós temos o núcleo da qualidade dentro da Secretaria de Saúde. Através desse núcleo, nós fizemos uma grande avaliação que nós chamamos de diagnóstico situacional. Escutamos mais de 800 servidores para entender dentro das unidades o que eles hoje necessitam. Então, já fazendo um plano de ação para, na sequência, implantar em cada unidade conforme a necessidade. A UPA do Boqueirão, né, então, ela foi reaberta, já aqui num novo projeto, pensando também na reorganização das unidades para atender a população. Iniciamos com um circuito diferenciado de atendimento, são através dos box que nós atendemos os pacientes. Isso é para priorizar dentro de uma rede. Quando você tem um grande volume de pacientes, você tem um paciente que é considerado um quadro leve, o quadro agudo, o quadro grave, e nós temos hoje um grande desafio. O número de quadro leve, os pacientes do eixo verde, eles cada vez aumentam mais. Mas poderiam ser atendidos em outros pontos, como a própria central de teleatendimento, né, 33509000. Então, através da classificação de risco, hoje o paciente na UPA do Boqueirão, ele passa diretamente para os box. Dentro desse box, ele recebe atendimento médico e já, se necessária a medicação, e já é liberado. Isso ajuda a fazer um giro maior. O fluxo desses pacientes é um projeto baseado na literatura, hoje tem no Reino Unido, tem também literatura americana, que já implanta esse sistema para redução e otimização da fila do eixo verde.
Também adequamos sala de medicação, né, para ter uma sala de medicação rápida, né, para também, principalmente a aplicação de injetáveis, liberar o paciente também de forma mais rápida. Também a questão que nós temos revendo todas as nossas UPAs, que acaba ali os bate-macas, revendo a parte hidráulica, elétrica, e essa UPA já iniciou um novo projeto que a gente pretende reavaliar e ser comprovada a sua eficiência para passar para as outras unidades também. No mês da mulher, nós também realizamos uma atividade diferenciada dentro das nossas unidades de saúde, em que nós executamos o que chamamos de Circuito da Mulher, em 10 unidades de saúde, no dia 8/3, um sábado pela manhã, 625 mulheres foram atendidas e elas puderam fazer ali os diversos procedimentos, desde uma coleta, né, citopatológico, fazer a sua vacina, agendar sua mamografia, rever a questão de peso, testagem rápida, pressão arterial, ter um direcionamento. A gente acompanhou, foi muito importante esse momento para todas as mulheres, né, poder, no sábado de manhã, tirar um tempinho e fazer o seu cuidado. É uma ação que nós entendemos que foi muito efetiva e queremos, na medida do possível, estar ampliando para outras datas. O ambulatório Encantar, né, eu sei que alguns vereadores estiveram conosco, agradecemos sempre a presença de todos nas nossas unidades, né. Então, ele foi pensado, né, especializado no atendimento da criança e adolescente com atraso no desenvolvimento, referência no acompanhamento do transtorno do espectro autista. É uma sede nova, ali pertinho do Hospital das Clínicas. Essa sede tem 2.700 metros quadrados. Ela foi entregue para nós no dia 28, mas aqui são os detalhes dos detalhes, né? Dependíamos de colocar telas em todos os lugares, porque estamos falando de atendimento de crianças, então retardou um pouquinho o início das atividades. Foi um atendimento que iniciou progressivamente, mas a gente já tem aí mais de 4.000 procedimentos realizados nesta unidade, que está aqui também com a proposta de ser um centro de qualificação para outros profissionais na área e o atendimento das mães e da família como um todo. Tivemos também a grata satisfação de poder aprovar o nosso Plano Municipal de Saúde, né, 2026-2029. Aqui eu trouxe para que todos entendam como que aconteceu essa aprovação. Agradecemos muito ao Conselho Municipal, que estiveram conosco, sempre apoiando a saúde de Curitiba. Ela é diferenciada, né? Nós temos um conselho muito, muito ativo, todos os nossos gestores. Tivemos até a participação de duas vereadoras, acho que a doutora... Foi a vereadora Wanda, participou um momento conosco, e também a Rafaela Lupion, né? Participaram de uma parte. Mas ela começou um trabalho que é feito a várias mãos. Então, no dia 12/2, no pleno do Conselho Municipal, o material é enviado aos conselheiros, né, para sua apreciação. Isso foi feito para março. Já no mês de 6 a 21, a oportunidade de discutir nos distritos. Então, esse material é levado, discutido com os distritos, todas as linhas, né, propostas para o plano. Já no dia 28/3, né, nós tivemos o prazo de envio, fizemos através de um Google Forms, para que todos opinassem se estavam de acordo com as propostas do Conselho, né, e o material novamente é enviado para que tenha as contribuições no 7/4 e no dia 9/4, né, no pleno do Conselho, nós tivemos aprovação por unanimidade. É um plano bem robusto, que traz ali tanto as metas e discussões da 15ª Conferência de Saúde, também traz as propostas do plano de governo e também obedece e segue o nosso perfil epidemiológico. Programa Mais Especialistas também foi uma das coisas que nós discutimos na última audiência, as filas de Curitiba, e nós conseguimos fazer através de uma proposta inovadora, que são as ofertas de cuidado integrado, um novo formato, inclusive, de atendimento. Nós lançamos o programa Especialistas em Ação, que amplia 12.000 consultas mensais, né? E o acréscimo de 5.540 exames. Nós
oferecemos primeiramente para a rede credenciada ampliação, conseguimos até o momento chegar a 11 mil consultas a mais, né, do que nós temos ampliado, e a gente também lançou aí um edital de credenciamento de clínicas, serviços externos que possa vir a compor, né, porque a nossa ideia é, se possível, ultrapassar as 12 mil ali, fazer uma gestão das nossas filas. Algumas já estão acontecendo, vou citar aqui o exemplo do circuito da oftalmologia, que a Santa Casa, o Hospital de Olhos, já está executando. O Erasto Gettner, um grande parceiro, já começou os exames, colonoscopia, endoscopia, né, já numa proposta bem diferenciada. O paciente que for encontrado alguma lesão sugestiva de oncológica, o Hospital Erasto já absorve esse paciente, ele passa a fazer parte e todo o cuidado especializado, né? Então, nas diversas áreas a gente já evoluiu e tem muito para evoluir, com certeza. Também uma das coisas que chegou para nós, isso aqui até foi numa das reuniões que a gente discutiu com o prefeito, né, foi feita uma listinha, era a questão de como acontece o licenciamento sanitário dentro do município. Então, a gente fez uma proposta bem diferente ali, inovadora, né, agradeço a nossa equipe da vigilância que está aqui, trabalhou muito, em que nós estamos pautados em 2 indicadores. Então, existe uma análise que nós chamamos de conformidade, ele segue todos os itens padronizados pela vigilância, e existe também a acreditação hospitalar, porque grande parte da nossa rede, ela tem uma acreditação, né, da ONA, é a Organização Nacional de Acreditação, que tem parâmetros rigorosos, e alguns hospitais, eles tinham já as 2 coisas. Então, nós discutimos fazer uma proposta em que, se eu tenho a conformidade em dia, a licença é de 1 ano. Agora, se eu tenho conformidade e eu sou acreditado, a licença se dá por 2 anos. Se houver alguma denúncia de alguma irregularidade, então a nossa equipe vai se direcionar a esse estabelecimento, né, antes desse prazo. Mas a gente teve ali uma boa aceitação da nossa rede hospitalar, né? E assim nós queremos ir para dentro de outras áreas. Agora estamos discutindo licenciamento na rede, no comércio também, como vamos atuar, fazer ali uma cartilha de orientação, apoiar, né? Porque a nossa ideia aqui, mais do que tudo, é que os nossos serviços estejam em conformidade e dê a qualidade que os nossos usuários precisam. Também trabalhamos muito a questão de medida de enfrentamento contra a dengue, né, um decreto municipal que articulou com todas as secretarias, né, um plano municipal de enfrentamento da dengue e outras arboviroses, 2025-2026, né, e procedimento para adoção de medidas de proteção à saúde pública. Esse é um exemplo de quando você faz uma ação estratégica que você alinha todos os entes que fazem parte, né, do controle, faz diferença. Nós temos uma realidade hoje em relação à dengue que praticamente reduzimos 90% dos nossos casos em relação ao ano passado. Isso foi devido a esse plano bem estruturado, em que nós ampliamos os multirões, em que nós utilizamos os drones para mapear terrenos, em que os nossos agentes de endemia fizeram a fiscalização, e inclusive essa casa nos apoiou em relação à mudança da lei para a entrada dentro dos terrenos abandonados, né? Então, foi uma série de ações que nós fizemos e que fez diferença. Eu digo que, num cenário em que nós mapeamos, né, os mapas de calor identificam quais são os focos de Curitiba, Curitiba teve mais focos em relação ao ano passado, com menos doentes. Então, a gente conseguiu, né, segurar. E uma tecnologia, uma parceria da Fiocruz e Ministério de Saúde, que foi a instalação das EDL, esse é um processo diferente, são as estações disseminadoras de larvicida. Ele é colocado ao lado da armadilha e ele já libera o larvicida para eliminar a larva e não deixa o mosquito, inclusive, ele vir a eclodir ou a nascer, né? Hoje, Curitiba conta com 2.000 armadilhas. Esse mapa verdinho ali eu trago porque esses são os pontos que nós temos armadilhas hoje. Através delas eu sei quais são as regiões do município que tem mais focos, né?
Também instalada 1.500 estações disseminadoras de larvicida, inovador, inclusive nós somos um dos poucos municípios que tem essas armadilhas, elas disseminam larvicida e impedem o desenvolvimento da larva. Medidas de enfrentamento à dengue, como eu coloquei, então é nítida a redução de 92%, que eu digo que foi graças a esse plano robusto aí que todos participaram. Também, lembrando, é importante que nós iniciamos, né, devido ao número de casos do ano passado, o Ministério nos elegeu para fazer a vacina da dengue. A vacina é um grupo específico de 10 a 14 anos, porque foram os que tiveram mais complicações da doença. Então, hoje o Ministério nos liberou 20.000 vacinas na primeira etapa, mas vem constantemente. Nós colocamos nas unidades de saúde baseada nos números de maior foco da dengue, e são para crianças 10 a 14 anos. Até o momento, iniciamos na semana passada, foram 1.908 adolescentes vacinados. A vacina está disponível a toda a população nessa faixa etária. Também nós estamos trabalhando muito nas questões agora, pensando na população em relação à sazonalidade, né? Historicamente, Curitiba, a partir de maio, começa com seus quadros respiratórios, muito a ver com a questão da queda do clima, né? E as nossas infecções respiratórias, elas só aumentam, né? Então, nós estamos trabalhando também com a capacitação das equipes, monitorando nos distritos os doentes crônicos, que são aqueles doentes que possam ter comorbidades que venham a agravar nos quadros respiratórios, né? Também trabalhando na questão da capacitação em relação à mortalidade infantil. Capacitação é prevenção, é se preparar, né? Então, a gente vai para todas as linhas que nós entendemos que precisa ser intensificado o cuidado e vai treinando as equipes para atuarem. Então, desde a questão ali de atendimento odontológico à gestante, plano de parto, prevenção. Um programa muito inovador foi trazer o Hospital Pequeno Príncipe como parceiro para treinar as nossas equipes a atender as crianças com agravos de neurologia, principalmente a questão do TEA, né? Então, hoje, os profissionais da rede básica, os pediatras, estão, inclusive, nesse momento, passando por treinamento pelos especialistas da neurologia do Pequeno Príncipe. Muito importante também as doenças respiratórias nas crianças, é o grupo mais acometido após os gestantes também idosos, né? A questão também treinamentos básicos, como a inserção do DIU, que é uma prevenção pré-natal da gestante na rua, situação de rua, atividades em área de combate à dengue, né? E assim vai até o Paraná Digital. Digo que aqui o treinamento ele está em todas as áreas, né? Para que a população receba o atendimento qualificado por uma equipe que está qualificada através das capacitações. E assim tivemos também na rede de urgência, treinamento do SAMU, uso de torniquete, parada cardíaca, suporte ventilatório ali, né, traumas principalmente, e até um curso de afogamento que nós fizemos em parceria com a rede especializada. E já finalizando aqui, vou chegar na nossa campanha de vacinação da rede municipal, né, que começou no dia 1º de abril, né, e ela é verdadeira, a gente começou no dia 1º de abril mesmo, fizemos uma grande ação intensiva nas nossas unidades de saúde, na sequência nós expandimos uma parceria com a Secretaria de Educação, fomos para as escolas vacinar. Aqui era uma oportunidade, a vacinação na escola seguiu rigorosamente o que é previsto, através de um formulário encaminhado para os seus pais, ofertando as vacinas para os seus filhos, e o pai assinando, volta o formulário para a escola e só assim nós fazemos a vacinação. Então, a gente respeita muito essa questão da autonomia e decisão da família, mas pede ao mesmo tempo que a família venha conosco para vacinar. Por quê? Porque são as crianças hoje, o maior número de internamentos, são as crianças que acabam precisando de afastamento e até agravo das questões respiratórias. As doenças respiratórias chamam a atenção, ali a gente mapeia por semana no nosso centro de epidemiologia. Na semana 19 a 21 é nítido o aumento do número de pessoas na rede com quadro respiratório,
Saímos num cenário de aproximadamente 12 mil atendimentos ali na semana 19, já chegamos a mais de 20 mil atendimentos na última semana. Isso acaba sobrelotando as nossas unidades. Então, são casos leves, felizmente, 85% são pacientes classificados no eixo verde. É o resfriado, é a coriza, são casos leves, né? Mas nós temos aqui uma parcela, principalmente os vulneráveis, as crianças, os adultos com comorbidade. Um diabético é vulnerável, um paciente de doença renal é vulnerável, um paciente cardiopata é vulnerável. Então, não somente a criança e o idoso, mas essa população meio, né, que pode estar ali entre a nossa maior faixa etária da população, pode estar aqui. Então, acaba necessitando de mais intervenção, internamento. Já tivemos alguns hospitais nos acionando em relação à superlotação, à necessidade de maior número de leitos aqui para atender a população. Ali eu trouxe um dado relacionado ali ao ano de 2024, e até o momento, então, esse é o número de atendimento de casos respiratórios nas nossas unidades de saúde. Diante deste cenário, né, seguindo aí exemplo do nosso Plano Municipal de Enfrentamento à Dengue, nós criamos nosso plano de contingência para atendimento dos casos respiratórios. Na última quinta-feira, estivemos reunidos com o prefeito Eduardo Pimentel, na Secretaria de Saúde, apresentamos todo o cenário epidemiológico e lançamos mão desse plano de contingência. Primeiramente, a intensificação da vacina. A vacina, ela previne contra a complicação. Então, principalmente quem é vulnerável, tem que vacinar. Vacina da gripe é o influenza, né, que nós chamamos. Hoje, quem circula no nosso meio é a influenza A, que acomete principalmente idosos e adultos, e o sincicial respiratório às crianças. Então, a gente iniciou uma ação de intensificação. Estive também com o secretário de governo na última semana, chamando a sociedade para nos apoiar. Reunimos com representantes das igrejas, com representantes do comércio, ACP, também, inclusive, pedimos apoio para fazer vacinação numa ação que nós chamamos extramuro. Nós estamos levando a vacina até a população. Grandes redes de supermercados, shopping. Inclusive, ontem nós trabalhamos essa ação, no domingo no centro. Foi excelente resultado, vacinamos aí aproximadamente 1.300 pessoas. No domingo, né, foram até o centro e conseguimos vacinar. Então, é muito importante. Uma ação importante nas UPAs de Curitiba é trabalhar o que nós chamamos do eixo Y, onde eu separo. Lembrando que quem está num quadro viral de gripe é um transmissor. Então, primeiramente, vamos usar a máscara se eu estou com sintomas, porque eu vou proteger a mim e proteger quem está perto. Nas unidades de pronto atendimento, após a classificação, ele vai ter um fluxo diferente de atendimento, inclusive na sala de espera. Também implantamos um time de resposta rápida nas UPAs, em que nós contratamos mais profissionais para, nos momentos de pico, poder atender um maior volume. Mas aqui é algo bem importante, o volume é grande ainda entre os casos leves. E nós pedimos que acesse o nosso aplicativo, porque até o teleatendimento, eu digo que é saúde na palma da mão. Eu vou estar em casa, vou poder ligar, o médico vai me atender, vai mandar receita ou atestado, né? E se caso for identificado um caso grave, ele já vai acionar o outro recurso, e até em caso de gravidade ocorre acionamento do próprio SAMU. A ampliação da carga horária de médicos nos períodos de maior demanda, reforço das escalas médicas nas unidades básicas de saúde no final da tarde. Aqui nós demos uma prioridade para as unidades próximas à escola, facilitar a vida dos pais que tiram o seu filho da escola que está com sintomas, né? Pode ir diretamente na sua unidade de saúde, a unidade de saúde está sendo preparada para atender essa demanda também. Ampliação das equipes do saúde em casa, né? Atenção domiciliar, como eu coloquei, para levar mais atendimento ao domicílio e ajudar nas nossas deshospitalizações, ampliações de leito de UTI, já iniciamos uma ação com o Hospital Municipal de Idoso, já ampliou 10 leitos de UTI, já para deixar na retaguarda, e no Hospital do Bairro Novo, leitos de enfermaria. Doença respiratória, para nós é importante vacinar, então a vacina agora em vários pontos da cidade à disposição da população, né? Inclusive ontem no centro da cidade, Prefeitura de Curitiba amanhã, todas as ruas da cidadania vão vacinar, né? E até pactuamos aqui com a Câmara Municipal o dia da vacina,
que ficou por dia 4/6, mas eu quero dizer que está liberada em todas as unidades básicas de saúde. Agora estamos articulando para a rede, comércio, né, grandes redes, e com as próprias igrejas também. Finalizar aqui, bem no momento, né? Nós pedimos, estamos muito focados nesta ação. Atendimento sem sair de casa. É possível, né? Eu digo que a gente pode ser atendido no calor da nossa cama, com o nosso pijama, nosso roupão ou nossa pantufa. Pegar o telefone e ligar no 3350-9000. O atendimento é das 7 às 22 horas e no final de semana das 8 às 20. Nós podemos atender a necessidade da população. Não precisa ir para a UPA. Nas UPAs nós temos o foco de quadros graves, pacientes que necessitam inclusive de internamento. Nós preferimos hoje, para a segurança, a circulação do vírus, que as pessoas fiquem em casa, acionem a nossa central. Em caso de qualquer emergência, urgência, a própria central vai encaminhar o paciente para a sua unidade, que seja a mais adequada para aquele momento. Quero agradecer a todos e me coloco à disposição para as perguntas.